Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da terceira lista da disciplina de mineração de dados, cujo tema é análise exploratória de dados. A análise exploratória de dados é uma etapa fundamental para a realização de uma boa análise de dados. Este processo proporciona, através do emprego de métricas e métodos estatísticos e visualizações gráficas, a detecção de padrões, anomalias e fundamentação de hipóteses acerca dos dados que permitirão melhor aproveitamento posterior dos mesmos. O presente trabalho empreenderá a extração de informações estatísticas e visualização das mesmas por meio de tabelas de frequência, histogramas, boxplot e qqplot, e também analisar a relação da distribuição das variáveis entre si e com os demais atributos por meio de testes de normalidade, comparação com distribuições estatísticas, teste de correlação e V de Cramer. Por fim, empregar-se-á uma série de visualizações de dados para exibir informações anteriormente extraídas do dataset. Então, começamos a importação de bibliotecas, a leitura do dataset. Utilizou-se aqui já o dataset com as alterações que tinham sido feitas na primeira lista. Aí, além disso, remover os travas-apps, as linhas duplicadas, texto com menos de 5 palavras. E então começa aqui de fato a resolução da análise de dados proposta. Então, para cada atributo numérico, a apresentação das medidas de tendência central. Então aqui nós retiramos do dataset Fake Telegram todas as colunas que tivessem um atributo numérico, jogamos para um novo data frame. Então aqui está as informações que foram obtidas. Só que aí, como o ID message aqui nesse caso, ele tem uma característica apenas de identificação, assim como esse dataset info ID, que inclusive é todos os valores repetidos, não é uma informação numérica de fato, né? Então acabou que retiramos aí da nossa análise e ficamos apenas com Score Sentiment e Score Misinformation. Então, para tirar os atributos de medida central, temos aqui média, mediana e moda, e conseguimos esses valores aqui para cada uma dos dois atributos, certo? Agora, medidas de variabilidade, nós utilizamos aqui a variância, a função var, desvio padrão, o intervalo, que seria a distância entre o mínimo e o máximo valor, né? E o intervalo interquartil, que é o valor que a distância entre os valores, dos quais 25% dos valores está acima de 1 e 25% dos valores está abaixo de 1, né? Seriam os quartis aqui 75 e 25. Então nós obtivemos estes valores aqui. E agora, tabela de frequência histograma. Criou-se uma função para receber uma coluna de um data frame e retornar um data frame contendo as informações de frequência absoluta, relativa, percentual, densidade, ponto médio de uma série de intervalos estabelecidos com a regra de Sturgis, né, que diz que o número ideal de intervalos que você deve ter em uma distribuição de histograma seria o log da quantidade total de valores dentro da variável, mais 1. Então nós temos aqui, extraímos aqui os valores da coluna que foi passada, define-se aqui pela regra de Sturgis o número de bins, faz-se o intervalos de classe, que seriam referentes a esses intervalos de bins, né, onde vão ser colocados os valores. Aí nós tiramos aqui a frequência absoluta, a frequência acumulada, que seria a soma acumulativa das frequências absolutas, né, até determinado ponto, a frequência relativa, que seria a frequência daquele ponto com relação ao resto de todos os valores, a frequência percentual, que seria a frequência relativa vezes 100, a densidade, né, que seria a frequência absoluta sobre aquele intervalo ali aquele intervalo que está sendo analisado ali, que no caso é o intervalo
que corresponde a um número de bins onde foi dividido toda a gama dos valores. E aí os pontos médios aqui estão aí apenas para a título de serem apresentados no gráfico, né? Aí a frequência, a tabela de frequência, ela recebe todos esses atributos, e aí nós podemos apresentar ela aqui desta forma. Foram 20 intervalos aqui onde foram apresentados. Esse aqui é a do Score Sentiment, e nós temos aqui todos os atributos para cada um dos intervalos ali. E aqui a mesma coisa para a tabela de Score Misinformation. Agora os histogramas, né? Basicamente o que a gente precisa fazer é dar um plot no hist, né, da biblioteca Matplotlib, passando aqui os bins que a gente quer com a coluna que nós queremos plotar naquele momento. Então aqui tem o Score Sentiment, essa é a distribuição dos valores. A mesma coisa para o Score Misinformation. Ela segue aqui uma distribuição, né? Depois vai ser analisado melhor qual é a distribuição, mas ela começa muito alto no começo, aí vai diminuindo, apesar de ter um pico aqui quando chega perto muito próximo do 1, né? Que seria uma enganação total ali, aquela mensagem. Então, a mesma coisa para os box plots. Nós printamos aqui o box plot que mostra o intervalo interquartil que a gente já mostrou, mostra a média e o intervalo com certos outliers aqui fora. No caso, o Score Sentiment teve alguns outliers, o Score Misinformation não. E a média do Score Sentiment ficou em 0, do Score Misinformation ficou aqui mais ou menos em 0.2. Agora os qqplots, né? Para traçar o gráfico de qqplot, exibiremos no eixo Y as unidades de desvio padrão da média para cada valor normalizado, isto é, cada valor subtraído da média e dividido pelo desvio padrão, e no eixo X os valores esperados para o desvio padrão da média para a distribuição normal. Ou seja, nós já vamos estar analisando aqui a distribuição Z-score, que seria a normalizada, certo? E aqui no eixo X nós temos como que a expectativa, né, do que deveria ser a distribuição caso aquela distribuição fosse normal. Nós temos aqui nossos dados normalizados, e essa linha aqui seria o ideal para a distribuição normal. Então aqui nós vemos nesse qqplot para o atributo Score Sentiment que os valores se distanciam muito pouco na média nos extremos da distribuição, ou seja, eles não seguem essa linha, eles ficam ou abaixo da linha, aqui no caso aqui para cima, ou acima dela. Significa que eles desviam um pouco, né? Aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, era para ele desviar menos 4 desvio padrões da média, mas ele está aqui um pouco a mais de 2, da mesma forma aqui em cima. Então ele se desvia muito pouco nos extremos, e também na parte mais central, se mantendo com um desvio padrão igual a 0, ou seja, aqui, ó, ele se mantém aqui com desvio padrão igual a 0, significa que tem uma concentração muito grande de valores ali, né, por volta daquele ponto que é justamente o 0, o que condiz com o que a gente analisou aqui no histograma, né? E basicamente é isso. Aí nós temos a mesma coisa para o qqplot do Score Misinformation. Utilizou aqui foi basicamente usando de funções para poder só fazer os cálculos que já eram esperados para cada um, para poder produzir o qqplot, né, de cada dessas variáveis. Aí nós vemos agora na distribuição do atributo Score Misinformation que a média está bem distante da mediana dos dados, né, ou seja, a mediana seria onde tem metade dos dados para acima daquele valor e metade dos dados abaixo. Então a média ela estaria bem aqui, só que a mediana a gente vê que ela está bem afastada, ela está mais aqui abaixo. E isso foi visto nas medidas de tendência central, né? Se a gente voltar aqui a média, por exemplo, do Score Sentiment foi 0,017, e
e a mediana 0. Já do Score Misinformation foi 0.3 a média. Já a mediana foi em torno de um pouco abaixo de 0.2, ou seja, tem 0.1 de diferença, enquanto para o Score Sentiment foi apenas 0.017, certo? Uma diferença muito mais significativa. Aí o que eu estava falando, já que o ponto em que os dados normalizados cruzam o zero é bem distante do zero da normal, e que é uma distribuição muito desigual, com muitos valores abaixo da média, já que a curva se inclina muito pouco para os valores que estão em torno de menos 1, ou seja, ó, esses valores que estão aqui em torno de um desvio padrão menos 1, a distribuição se inclina muito pouco enquanto está em torno desses valores, né? Ou seja, estão muito concentrados em uma faixa só, que seria equivalente a menos 1 desvio padrão da média. E então há uma subida abrupta, mostrando que os valores seguintes se distanciam muito rapidamente da média, né? Ou seja, do nada eles estão aqui com menos 1 de desvio padrão da média, e aí com um pouco intervalo aqui de valores, eles começam a subir muito rápido, até chegar nos 2 desvios padrões ali da média. E condiz também com a distribuição que a gente viu do histograma, que eles têm muitos dados concentrados aqui na parte mais inferior do intervalo total de dados, e aí precisa de poucos dados para eles se afastarem muito da média, né? Porque aqui as colunas elas são muito baixas, então os valores vão crescendo muito rápido. Basicamente o Plot mostrando o que já havia sido analisado em outros termos estatísticos. Aí para o teste de normalidade, a gente importou aqui a biblioteca K-Test, porém não foi possível computar tal função para o conjunto de dados. Por isso teve como resultado os parâmetros para a distância e valor crítico, né, que é o que define a afinidade dos dados com a distribuição. Tivemos aqui valores não numéricos, né? A função não conseguiu interpretar bem para nenhuma das variáveis qual seria a proximidade dela com a afinidade dela com a distribuição normal, né? Então, agora explicando melhor, né? Na questão do Best Fit Distribution. Para avaliar a afinidade dos dados a uma série de distribuições, utilizou-se a função abaixo, que aplica o teste Kolmogorov-Smirnov por meio da função KTest na biblioteca Stats. Ela compara as distâncias do valor de cada frequência acumulada observada nos dados para a frequência teórica esperada para os seus dados normalizados, que seria o valor da tal frequência acumulada deveria assumir se ela pertencesse a certa distribuição testada. Então, para cada distribuição, a gente tem uma certa frequência acumulada, que é esperada para uma distribuição de dados, caso essa distribuição de dados se encaixe bem nessa distribuição, e o teste Kolmogorov-Smirnov basicamente vai averiguar se cada uma dessas frequências acumuladas está sendo seguida, né? E aí repete-se isso para todos os valores de cada distribuição, e o valor D dessa distância em algum momento, e caso o valor D dessa distância em algum momento ultrapasse um valor crítico, né, que a gente está considerando aqui, está dando o nome de p-value, descarta-se tal distribuição como sendo uma boa representação dos dados. Aí no final obtém-se uma tabela com os valores de maior distância e o p-value para cada distribuição testada, e se os dados encaixam bem na distribuição ou não. No caso dos nossos dados, como se falou anteriormente, agora explicando, como se tratam de um conjunto muito grande, com centenas de milhares de entradas, são centenas de milhares de comparações a serem feitas entre as distâncias e p-values, fazendo com que a variação entre uma frequência acumulada e a próxima frequência acumulada seja tão pequena que a distância esperada seja muito próximo de zero, inviabilizando a computação, né? Ou seja, vai ser como são centenas de milhares de entradas para uma distância de uma unidade, por exemplo, vão ser centenas de milhares de intervalos em que essa frequência acumulada vai precisar ser calculada. Então acaba que vai ser um número muito pequeno que vai precisar ser subtraído várias vezes do seu anterior, e simplesmente não tem espaço nos espaços de memória para poder computar isso aí, que é um número muito pequeno com muitas casas decimais abaixo do zero.
Então, para contornar esse problema, realizou-se um refatoramento dos dados à custa de alguma perda de informação, que foi basicamente, capturou-se a média aritmética a cada 10 valores na amostra, como uma nova amostra a ser analisada. Então, basicamente dividiu-se por 10 o número de valores que tinha. Então, as entradas elas foram de aproximadamente 400 mil para aproximadamente 40 mil. Com isso, suavizou-se o ruído, diminuiu-se o número de cálculos de frequência a serem realizados e, consequentemente, a precisão das mesmas, facilitando a computação, como podemos ver mais abaixo, obtendo p-values computáveis por não serem muito próximos de zero, mas ainda muito baixos. Por este método, observamos que a coluna Score Misinformation obteve a afinidade necessária para ser classificada como viable negativa, vamos ver mais abaixo, o que faz sentido comparando com seu histograma e a dita distribuição, como até já mencionei anteriormente. Isso nos mostra que os dados obtidos na database Fake Telegram acerca da desinformação das mensagens seguem uma distribuição em que muitos dados possuem um grau baixo de desinformação, se concentrando ali nos valores menores do nosso intervalo de dados, de acordo com os métodos utilizados para esta classificação. E cada vez menos dados vão obtendo maiores valores de desinformação, com exceção de um leve pico próximo ao valor máximo. Então está aqui a função que ela faz, o que foi explicado agora há pouco. Quando se aplica para a coluna como um todo, basicamente nós vemos aqui que todos os valores do erro que está sendo printado aqui, os valores de D, onde é que está o print? É o P. Os valores críticos aqui estão tudo para zero, porque é um valor tão pequeno que não dá para computar, certo? E aí, como o valor está para zero, nenhuma distância vai ser menor do que esse valor crítico. Então, basicamente, não vai conseguir encaixar em nenhuma das distribuições. Mas aí, nós fizemos aquilo que foi falado. Dividiu-se os valores de 10 em 10, pegando a média deles. E então, com esse subconjunto, nós aplicamos a mesma função. E agora sim, nós obtivemos aqui alguns valores que foram computáveis, mesmo muito baixos aqui, como por exemplo, menos 122, na casa da ordem de menos 122, elevado a menos 122, a mesma coisa aqui, 10 elevado a menos 249. E esta foi para a distribuição do sentiment, certo? Aí basicamente era esperado mesmo que não se encaixasse em nenhuma, porque aqui ele segue quase que uma distribuição uniforme, só que com um pico muito grande de valores aqui próximo ao centro, E basicamente não existe, pelo menos entre as distribuições aqui que a gente analisou, nenhuma que se encaixe ali. Já a do Score Misinformation, ele inclusive obteve valores críticos até menores aqui, então é bem mais confiável esse cálculo aqui, acabou sendo. E ele conseguiu em uma das maiores distâncias aqui ser menor do que o p-value esperado. Então ele se encaixou aqui na distribuição do viable mínimo. Basicamente é isso. E agora, para cada par de atributos numéricos, apresente o 6.1 coeficiente de correlação apropriado. Então, basicamente, usou-se a função aqui core para obter a correlação das duas variáveis numéricas, porque eram as duas que a gente tinha. Então, esse é o único par que a gente está analisando. Basicamente, o coeficiente de correlação foi menos 0.3. Aí, para visualizar de maneira não tão poluída, já que são centenas de milhares de entradas em ambos os atributos, traçou-se 3 gráficos, reduzindo a opacidade dos pontos do gráfico a 1/30, 1/100 e 1/200 da original, de modo que possa se visualizar bem as regiões que possuem de fato grande densidade de valores. E de fato, como esperado pela correlação negativa, as regiões com mais pontos se encontram onde há valores altos de Score Misinformation e baixos de Score Sentiment, e em regiões vice-versa, regiões com alto Score Sentiment e baixo Score Misinformation. Então aqui com
Essa é a representação com a opacidade com 1/30 do valor que eles teriam em um gráfico normal, né? E na verdade vou ter que rodar isso aqui de novo. Porque eu acabei excluindo sem querer as células, ao que parece. Mas estão tudo aqui. Vamos ver o que vai precisar para rodar de novo. Tem que rodar um numeric, columns, fake telegram. E basicamente é isso. E a célula do correlation. Então vamos ver aqui em cima, porque tem que carregar de novo a biblioteca, as bibliotecas e o dataset, certo? Então, opa, escolhi aqui o environment para rodar o Python. Roda aqui as células de tratamento rapidamente. Também a para obter as colunas numéricas. Rapidinho ele vai rodar aqui. Pronto, podemos voltar ali. Estão 6. Obtém a correlação e plota novamente os gráficos. Esse é o de 1/30 da opacidade, 1/100 e aqui 1/200. E basicamente a gente está vendo aqui valores altos de sentiment e aliás, valores altos de score misinformation, valores baixos de sentiment, valores altos de sentiment, baixos de misinformation, porque teve uma razoável correlação negativa. Agora, para cada par de atributos, meu Deus, estava cheio de erro de português aqui, de escrita na realidade. Para cada par de atributos categóricos apresente o resultado do V de Kramer. Então, utilizou-se como variáveis categóricas ResMedia, ResMedia URL, MediaType, Viral e Sentiment. Travazap também seria uma variável categórica, mas está removida do dataset. Elaborou-se então uma função para calcular o V de Kramer, em que se constrói com a função crosstab do Pandas a matriz de confusão de ambas, para calcular o Q quadrado e então aplicar na fórmula do V de Kramer, que é dada por raiz de Q quadrado dividido por tamanho da amostra vezes o valor mínimo entre as linhas e colunas menos 1. É a fórmula que a gente tem do V de Kramer. Então, basicamente, a gente pegou par a par cada uma dessas variáveis categóricas e aplicou nessa função aqui que a gente tinha depois de obter a matriz de confusão, né? Que é o que precisa para calcular o Q quadrado, e o Q quadrado é o que precisa para calcular o V de Kramer. Então nós obtemos esses valores aqui, certo? Teve um deles que foi NaN, né, que foi entre o ResMedia e o MediaType. Ele basicamente foi NaN porque o ResMedia ele é um atributo categórico binário, né? Ou ele é sim ou é não. E o MediaType ele diz qual é o tipo de mídia, ou seja, o MediaType ele só vai aparecer quando o atributo ResMedia for sim, quando ele for verdadeiro. Então, basicamente, você tirar a correlação entre os dois, ele não te dá nenhuma informação a mais acerca da relação entre os dois. Afinal, já se sabe que quando o ResMedia for verdadeiro, o MediaType vai ter alguma coisa. E o MediaType não vai ter nada quando o ResMedia for falso. Então, é basicamente isso. Agora, chegando nas visualizações, crie visualização gráfico para apresentar a quantidade de grupos, usuários e mensagens. Então, vamos fazer as consultas por DuckDB, né? Criou-se aqui a tabela a partir do dataset. Fez as consultas para obter o número de mensagens, grupos e usuários, né? Fazendo count distinct aqui. Basicamente plotou essa tabelinha aqui com métrica e valor. Aí para mensagens 300.512, grupos 178 e usuários 12.611. Agora a quantidade de mensagens que possui texto e mídia, que possuem texto e mensagens que possuem mídia. Então temos aqui as mensagens. O nome aqui foi escrito errado, eu coloquei aqui text only, mas opa, esse text only ele está recebendo quando a mídia é verdadeiro, era para ser com mídia e texto, enfim. E esse message only aqui, seu text only.
Então, mas é basicamente isso. Ele está recebendo aqui os que são falsos e os que são verdadeiros. Aí ele vai colocar aqui para ser plotado num gráfico de pizza, né, que seria o pai aqui. E aí é só para transformar num gráfico de anel, de rosquinha aqui. É basicamente acrescentar um círculo branco no centro. E aí se colocou a proporção, né, que um tamanho total seria um tamanho de uma variável vezes a outra, né, para fazer a proporção. Aí o tamanho da que só tem texto e da que tem texto e mídia basicamente vezes 100 dividido pelo total, e aí a gente plota aqui esse gráfico de rosca. Então agora a quantidade de mensagens por tipo de mídia, basicamente a gente pegou o tipo de mídia, as mensagens distintas e basicamente agrupou pelo tipo de mídia, né? Então aí colocou de maneira decrescente para que as que mais aparecessem fossem aparecer, as mensagens com as mídias que mais aparecessem primeiro. Então foi só jogar aqui em outros vetores para poder colocar na função do gráfico de barras horizontal. E então a gente teve esses valores aqui, aqui com a quantidade de arquivos de mídia e o tipo de mídia aqui com as quantidades equivalentes. Agora a relação entre a quantidade de mensagens e a quantidade de palavras presentes na mensagem. Aqui teve, na hora de fazer, teve que usar, colocar como inteiro, né, porque estava dando um certo probleminha aqui na coluna de palavras. Mas basicamente, da mesma forma como eram muitas palavras, como eram muitas entradas na coluna de palavras, basicamente teve que fazer a mesma coisa que fez, por exemplo, meu Deus do céu, acabou de falar. A mesma coisa que teve que fazer na Batch Fit Distribution, porque eram muitos valores. Nesse caso é porque a gente não... Seria muito difícil plotar aqui todos os valores de mensagens, né? Seria muito difícil aparecer nesse gráfico. Então basicamente de 10 em 10 a gente pegou os intervalos, né? E agrupamos aqui o que tem entre 0 e 9 palavras, o que tem as mensagens que tem entre 10 e 19, as que tem entre 20 e 29. Então a gente fez basicamente isso e plotou este gráfico de barras aqui na vertical. Aí para mostrar algumas legendinhas aqui de valores, principalmente para esses valores menores aqui, que é muito difícil, seria impossível saber o valor deles só olhando pro gráfico e comparando com o eixo aqui do lado. Aí fez essa funçãozinha aqui para pegar valores alternados, certo? E aí quando um valor tiver alternado do outro, ou então quando o valor em si for menor que 50, aí basicamente a gente coloca a legendinha aqui em cima da coluna para poder dar uma ideia ali de qual é o valor correspondente ao tamanho daquela barra. Então agora as 30 URLs que mais se repetem. Então pegou-se aqui os media URL e as mensagens distintas, aí a quantidade de mensagens distintas, e aí tinha uma das URLs que estava muito grande, então não daria para exibir aqui nesse gráfico, ela ficaria espremeria muito aqui essa parte do gráfico de barras para poder aparecer aqui. Então meio que cortamos aqui ela, atribuiu-se apenas a metade dela para a posição onde ela estava, e removeu-se também o primeiro valor, porque o primeiro valor era o nulo, porque a maioria das mensagens não tinham URL, então a maioria dos valores de mídia URL ia ser nulo. E aí basicamente a mesma coisa, se plotou aqui o gráfico horizontal e obtivemos esses valores. Aí os 30 domínios que mais se repetem,
fez aqui a mesma função que tinha sido feita no trabalho anterior, né, para pegar os domínios, que seria pegar o texto que, quando tivesse o HTTP, você pega o texto que está entre a segunda barra e a terceira barra. Então, por exemplo, http segunda barra youtube.com.br barra alguma coisa. Então você só vai pegar entre a segunda barra e a terceira barra, seria youtube.com.br, certo? E quando não tem HTTP, simplesmente pega o valor até a primeira barra. Aí nós obtivemos esse aqui, certo? O YouTube ele se repete algumas vezes, né? Porque dependendo se você manda o link, né, a partir de um celular, a partir de um computador, ele vai exibir de maneira um pouco diferente, né? Então aqui m.youtube, YouTube, enfim. Aí agora os 30 usuários mais ativos, simplesmente pega a coluna de ID Member Anonymous e atribui-se um counter aqui para poder fazer uma tupla, né, com o valor e cada vez que ele aparece. Então nós temos aqui os IDs e essa é a quantidade de vezes que eles aparecem no dataset. Agora a relação entre a quantidade de mensagens contendo somente texto e as mensagens contendo mídias, certo? Nos usuários mais ativos, então a gente vai ter esse conjunto aqui de usuários mais ativos. Vamos pegar aqui as mensagens e o ResMedia. Então basicamente agrupa pelo ID desse membro aqui, né? A gente está pegando esses 10 aqui que apareceram, e ResMedia. Só que aí tiveram alguns que, como tinha 0, vamos ver aqui, esse usuário aqui, no true dele, ele basicamente não mandou nenhuma mensagem com mídia. Então no ResMedia true dele tinha 0, então não ia aparecer aqui nesse gráfico. Para poder plotar posteriormente no gráfico, acrescentou-se aqui da mesma forma para esse outro usuário aqui de baixo, também tinha nenhuma mensagem true no ResMedia. Acrescentou-se aqui a linha respectiva para poder fazer esse data frame completinho aqui, certo? E aí basicamente a gente plotou o gráfico com um vetor que tinha a soma das mensagens de cada um desses usuários, certo? Basicamente o que fez foi ir apendando de 2 em 2 o com mídia e o sem mídia, né? E aí ordenou-se esses valores aqui, um bubble sort bem simples, mas pegando 2 a 2, né? Analisando a soma do com mídia e sem mídia, com mídia e sem mídia, assumindo que cada posição equivalente de cada um dos dois vetores é correspondente ao mesmo usuário, certo? Então aí a gente vai ter cada um dos vetores ordenados de acordo com a soma daquele usuário. Então, mesmo que não tenha nenhum valor aqui, por exemplo, no sem mídia, aliás, esse gráfico que a legenda está errada. O sem mídia era para ser o laranjinha, né? Porque teve um usuário aqui que ele só mandou sem mídia, né? Enfim, então mesmo que não tenha nenhuma mensagem aqui com mídia, seria o azulzinho, esse usuário aqui, porque ele mandou muita mensagem sem mídia, ele vai aparecer primeiro porque a soma é maior do que a soma dos outros. E assim está ordenado esse gráfico, né? Então aí nós temos a relação do número de mensagens por usuário, com mídia e sem mídia. E discriminando esses dois tipos, né, para poder analisar. Então, agora os 30 usuários que mais compartilharam texto. A gente pega aqui a coluna de texto. E pegamos os usuários onde a coluna de texto não era nula, ou seja, eles compartilharam texto, e pegamos a partir disso o contador para poder pegar os usuários que mais apareceram ali naquela coluna.
Então nós obtivemos esta daqui. Agora os 30 usuários que mais compartilharam mídias, basicamente a mesma coisa, só que onde res media tem true. E aqui apresentamos as 30 mensagens mais compartilhadas. Então a gente pega o ID da mensagem e aí faz o contador de novo para ver e apresenta as 30 que mais apareceram. Basicamente foram essas aqui. O ID message, a mensagem com ID 1012 apareceu 17 vezes e assim por diante. Agora as 30 mensagens mais compartilhadas em grupos diferentes. Agora a gente precisou pegar também o número distintos de grupos e aí agrupando pelo ID da mensagem e colocando em ordem decrescente com um valor de 30. Então teve uma mensagem que foi compartilhada em grupos diferentes 18 vezes, essa foi compartilhada em grupos diferentes 18 vezes, enfim. Aí agora as mensagens idênticas mais compartilhadas pelo mesmo usuário. Então teve que pegar aqui o ID do usuário, o ID da mensagem, a quantidade total das mensagens. Aí basicamente a gente agrupa pelo ID do usuário e pelo ID da mensagem. E aí esse count aqui, ele vai aparecer, né, de maneira decrescente, conforme for correspondente aqui. Por exemplo, o usuário desse ID mandou tal mensagem 4 vezes. Aí a mesma coisa, o usuário desse ID mandou essa mensagem 4 vezes e assim por diante. Aí agora as mensagens idênticas compartilhadas pelo mesmo usuário em grupos distintos. Então, além de serem as mensagens, agora precisa ser em grupos distintos. Aí a gente pega, ao invés da contagem das mensagens, pega a contagem de grupos de grupos distintos. E aí agrupando, a gente vê aqui que basicamente um usuário não mandou a mesma mensagem, a mensagem com o mesmo ID, em mais de um grupo, certo? Todas essas linhas aqui são de mensagens com IDs diferentes que foram enviados em grupos diferentes, né? Porque aqui foi selecionado aqueles que estão em grupos diferentes. Então, agora, os 30 unigramas, bigramas e trigramas mais compartilhados. Primeiramente, definiu-se um vetor com um catálogo de stop words da língua portuguesa. Inicialmente iria se usar uma biblioteca, que seria essa NLTK, para atribuir a uma variável as stop words que teria ali. Só que basicamente estava muito pesado computacionalmente fazer esse passo seguido de todos os outros. Então basicamente pegou-se aqui na internet uma série de várias stop words da língua portuguesa e algumas menos frequentes, quer dizer, um pouco menos palavras, só que das stop words da língua portuguesa, da língua inglesa, porque tem algumas mensagens que estavam em inglês também, né? E aí, daí para cada elemento de text content anonymous foi criado um valor para o novo atributo clean text, excluindo as stop words. Aplicou-se então a consulta SQL nessa nova coluna, excluindo alguns spams que estavam poluindo o dataset. Além disso, no caso de quando foi exibir os unigramas, bigramas e trigramas, foi também excluído alguns destes unigramas, bigramas e trigramas que seriam relativos a links, né? Basicamente, por exemplo, HTTP, www, quase todo link vai ter isso daí. Então não fala nenhuma informação pra gente se tem um unigrama com HTTP, enfim. Continuando, implementou-se o mesmo algoritmo do trabalho anterior, usando a biblioteca sklearn, que extraindo os unigramas com a função countVectorizer, depois obtendo o somatório de cada tipo de enigrama, depois mapeando para os seus devidos índices com a função vectorizer vocabulary. Basicamente está descrevendo o que essa função aqui faz, né? Extrai os unigramas com countVectorizer, aí pega o somatório total para cada um dos enigramas, né? Um enigrama para cada enigrama índice dentro do vectorizer aqui,
Aí basicamente separa-se cada um dos unigramas pelo aquele enigrama e pela frequência em que ele aparece agora nessa nova variável aqui de frequência do enigrama. E para a visualização, transformou-se tais variáveis em dicionários, já que essa possuíam chave, né, o enigrama, e valor, o número de vezes que aparece, para poder transformá-las em listas, né, porque fazia a conversão do jeito que estava lá as variáveis que recebiam enigramas, bigramas e trigramas direto para um vetor era mais difícil. Então fez primeiro a conversão em dicionário para depois fazer em vetor para poder passar como parâmetro para o plot dos gráficos. Então basicamente foi isso que aconteceu aqui, certo? Aqui pegou-se dentro dos unigramas, fez ainda mais um filtro, né, onde tinha www, YouTube, HTTP, enfim. E aí esses foram os unigramas que mais apareceram com as suas quantidades. Esses os bigramas. Aliás, nem mostrei aqui a consulta, né, que tirou-se aqui alguns algumas mensagens de spam que estavam poluindo, né? Que estavam poluindo o dataset. Claro que não vai ser perfeita essa remoção aí, até porque se fosse para fazer a remoção perfeita já seria um próprio trabalho de aprendizado de máquina, né? No caso não é o foco aqui dessa lista específica, né? Talvez mais para frente aí. E aqui os nossos trigramas, certo? Aí as 30 mensagens mais positivas, distintas. Então pega-se o Score Sentiment e o ID Message. Aí basicamente apresentamos aqui ordenado pelo Score Sentiment os IDs das mensagens respectivas, né? É a mesma coisa para as mensagens mais negativas. Agora é só mudar a ordenação aí. O usuário mais otimista, basicamente o que aconteceu foi a gente fez a soma do Score Sentiment para cada um dos ID members a member anonymous, e aí ordenando de maneira decrescente, né, onde o ID member anonymous não for nulo, o primeiro que aparecer vai ser o usuário que tem a maior soma nas suas mensagens de Score Sentiment. Aí basicamente foi esse usuário aqui que obteve esse valor de soma de Score Sentiment como o usuário mais otimista. Para o usuário mais pessimista a mesma coisa, só que agora ordenando da maneira inversa. Então ele teve menos 313 de somatório de sentiment nas suas mensagens. Aí as 30 maiores mensagens, simplesmente coletou-se aqui e ordenou, né? Porque quando você pede para ordenar aqui, no caso como é um texto, vai ordenar pelo tamanho em bytes, né, que aquela mensagem está ocupando. A gente pode ver aqui que tem algumas que nem aparecem, porque são emojis, né? E os emojis, eles, mesmo que sejam um caractere só, eles carregam muita informação, né? Muitos bytes, então acabam que ficam mais para cima aqui nas mensagens que a consulta SQL vai considerar maior, né? E as 30 menores mensagens, a mesma coisa, só troca-se aqui a ordem de ordenação. O dia que foi publicada a maior quantidade de mensagens, basicamente o que a gente pegou aqui foi das mensagens distintas os 10 primeiros caracteres da linha de date message, porque, vamos dar uma olhada aqui em cima, esses 10 primeiros caracteres são justamente os que se referem ao dia, né? O dia que aquela mensagem foi exibida, porque tem o dia e depois tem a hora. E aí o dia aqui, enfim, deu pra entender. Vamos voltar lá pra baixo. Aí basicamente fez a contagem, né, das mensagens que foram mandadas em cada um dessas substrings aqui. E fez a ordenação com limite de 1. Então foram mandadas aqui 19 mil mensagens e 791 nesse dia aqui. As mensagens que possuem as palavras facção e criminosa, fiz aqui a consulta SQL com o Aerial Text Anonymous fosse like, o nome disso aqui, né? Significa que esse like aqui
é onde tem uma substring desse negócio, desse string que a gente está passando aqui como parâmetro. Aí o teste content anonymous está aqui, né? Colocamos em uma coluna, e aqui o ID message em outra. Cada um desses text content anonymous aqui ele vai ter facção e criminosa, né? Porque tem aqui ou várias formas de escrever facção, e end quando tem criminosa. Ok. Agora a quantidade de mensagens por dia e hora. Aqui criou-se uma coluna convertendo a coluna de date message para o tipo datetime, para que pudesse ordenar temporalmente a coluna e escrever os rolos de ID message hora por hora, somando-os e adicionando ao novo vetor. Traçou-se então o gráfico para um intervalo arbitrário de 2 dias, porque seria um tanto inviável plotar todo o intervalo que a gente tem ali. Poderia-se aí, por exemplo, criar uma função que recebesse um valor em um intervalo de dias e mapeasse esse intervalo para as posições do vetor que guarda as horas respectivas, quantidade de mensagens enviadas e exibir no gráfico o vetor com as posições devidas, assim como se está executando para um vetor arbitrário, certo? Então esse vetor arbitrário talvez pudesse fazer uma função que recebesse: eu quero dar mensagem do dia tal para o dia tal, e aí esse vetor aqui, na verdade, ele recebe as mensagens que vão estar entre esses dias aí, e aí a gente passa ele para fazer esse plot aqui. Então, mas aí a gente tem basicamente aqui do dia 29 de setembro até o dia 1º de outubro, aqui a quantidade de mensagens que foram enviadas por hora, né? Creio que aqui é da meia-noite de um até a meia-noite de outro, então a gente tem essa flutuação aqui. Agora a quantidade de mensagens por hora. Aqui no caso vai ser a quantidade de mensagens por hora de todas as horas que tem no dataset. Aí para isso a gente converteu a hora do dia para datetime, uma função do datetime que pega a hora, né? Fizemos uma nova coluna com esse atributo aí. Basicamente o que precisou fazer foi pegar os ID messages e contar para cada um desses valores diferentes da nova coluna. Então, para cada, a gente faz aqui uma tupla, né, com essas duas variáveis. A gente passa aqui cada uma dessas duas colunas aqui para ser plotado no gráfico. Então, basicamente aqui a gente tem pela hora do dia o número total de mensagens que foi enviado dentro do dataset. Ok. Aqui tá repetido aqui, enfim, desconsidera. Agora a nuvem de palavras referente a mensagens de texto após a remoção de stop words. A gente usou aqui a coluna. Na verdade isso aqui é só a repetição do que já foi feito lá em cima, né, para obter a coluna clean text. Aí basicamente outra eliminação aqui de links, né? E aí, cadê a nuvem de palavras, cara? Vou ter que rodar isso aqui de novo. Enfim, vou rodar aqui rapidinho. Acho que não precisa de vai precisar rodar outras células. Meu pai amado, a nuvem de palavras sumiu. Deixa eu ver, acho que vai precisar das células aqui. Essa. Agora dá pra voltar lá pra baixo. Vai demorar um minutinho aqui pra rodar a célula lá de cima das stop words. Então já rodou lá as células que precisava. Agora a gente gera aqui as stop words com a biblioteca Word Cloud. Essa célula eu não lembro se demora muito para rodar, mas se não dá para fazer outro corte. Então tá aí a nuvem de palavras que a gente tinha lá no nosso dataset com a remoção das stop words.
Agora, a rede interativa das palavras referentes à mensagem de texto após a remoção das stop words. Utilizou-se com essa finalidade a biblioteca Network X, passando como parâmetro para a geração do gráfico a lista com os 30 unigramas mais comuns, e a ideia seria conectá-los entre si na rede de acordo com a coincidência de suas aparições em mensagens, ou seja, dois unigramas que se repetem a mesma mensagem estariam conectados por uma aresta no gráfico. Porém, este seria um trabalho muito custoso computacionalmente, pois demandaria de uma ordem de 30 vezes 30 vezes 400 mil, que a gente viu foi o número de entradas que tem o nosso dataset, né, que seriam as entradas de texto. Aí esse 30 vezes 30 seria a quantidade de vezes que a gente teria que comparar os unigramas, né, o unigrama 1 com o unigrama 2, para saber se eles aparecem na mesma mensagem, tornando inviável para uma máquina comum. Talvez pudesse se guardar os índices em que cada unigrama aparece e realizar as comparações de coincidências apenas entre estes, mas devido a um aperto no prazo, né, essa lista demorou uma semana para ser de trabalho para ser concluída, e ainda assim foi ainda assim foi difícil conseguir atingir o prazo, e apenas para demonstrar o funcionamento da biblioteca decidiu-se simplesmente traçar a rede com o subconjunto dos 200 unigramas catalogados, conectando um unigrama da lista com o do próximo índice, de modo que cada nó da rede está conectado com outros dois aleatórios. Então, basicamente, o que queria fazer era o que está aqui embaixo, mas o que foi feito de fato foi esse aqui, basicamente só percorrendo aqui os tokens, que seriam as palavras dos unigramas, os 200 primeiros, né, porque senão ficariam muitos nós aqui nesse gráfico, aí ficaria difícil enxergar. E aí foi só se conectando, né, cada um o unigrama do índice atual com o próximo, assim por diante. Ok. Agora a proporção de mensagens com e sem URL. Pegou aqui as mensagens sem URL, as mensagens com URL. Fez a mesma coisa que já foi feito aqui para plotar o gráfico de Donut. E foi essa proporção aqui que a gente obteve. A proporção de informação, a mesma coisa, só que agora são 3 classes, digamos assim, que a gente vai dividir o Score Misinformation. Quando tiver maior que 2 vai ser Misinformation. Quando tiver nulo ou igual a 0 vai ser não Misinformation, e quando tiver entre 0 e 0.2 é Neutral. E aí foi essa a proporção que a gente obteve. A proporção de mensagens contendo mídia e desinformação, pegamos aqui dentro do que a gente tinha considerado como desinformação, né, que seria aqui esse Misinformation acima de 0.2. A gente fez aqui mais uma divisão dentro disso aí entre o que tinha true ou false no valor de res media, e plotou-se aqui o mesmo processo para plotar o gráfico de pizza, e obteve-se essa proporção aqui dentro das mensagens. Aqui está errado a legenda, né, que era para ser que tem Misinformation, né, que foi só eu do Ctrl+C Ctrl+V. Aí a distribuição de mensagens por score de desinformação foi a tarefa já feita no item 5.3, né, seria o histograma. Da mesma forma esse aqui do Score Sentiment. Voltando aqui rapidamente, temos aqui o histograma do Score Sentiment e do Score Misinformation. Voltando aqui, estamos quase lá. A proporção entre virais e não virais, aqui é a coluna do viral, né? Aqui na hora de fazer, acho que nessa hora específica que eu não estava usando, acaba que eu não estava usando o dataset que foi processado anteriormente, então eu tive que fazer de novo aqui a coluna do viral. Mas basicamente é só isso, né? Pega aqui das mensagens distintas onde tem viral igual a 0 e onde tem viral igual a 1, faz o mesmo processo aqui para plotar o gráfico de Donut. Tá lá. E algo que julgo foi importante, que ainda não foi solicitado. Então realizou-se aqui uma análise de correlação e traçou-se um scatterplot entre a quantidade de vezes que uma mensagem foi compartilhada, dada pela coluna Sharings, já solicitada no primeiro trabalho, e seu score de desinformação. Da mesma forma com o score de sentimento. Dois atributos cuja relação com a quantidade de compartilhamentos julgou-se um dado muito útil e valioso, pois pode ajudar a prever a probabilidade de uma mensagem muito enganosa ser compartilhada, certo? Então temos aqui a coluna Sharings, né, fazendo de novo, porque ela tem
ela está no dataset processado, mas na hora que estava fazendo, acho que eu não estava usando ele, então teve que fazer de novo aqui a coluna sharings, e aí traçou-se aqui a Score Means Information entre sharings, ou a correlação, perdão, entre sharings e Score Means Information. Nós obtivemos aqui esse valor aqui praticamente desprezível, né? Menos 0,07, e traçou-se aqui o scatter plot com uma opacidade aqui dos pontos de 1/100, certo? Então a gente pode ver aqui que os valores não daria para traçar uma reta de tendência aqui muito confiável aqui entre esses valores do jeito que eles estão, certo? Pensei que o nível de informação de uma mensagem nesse dataset praticamente não está relacionado com a probabilidade da mesma ser mais compartilhada. Agora, fazendo a mesma coisa para o Score Sentiment, sharings com Score Sentiment, aí nós obtivemos aqui um coeficiente aqui já mais já considerável agora, né? Mais de 0,2. Aí traçando o gráfico aqui do scatterplot, nós podemos ver que tem um outlier aqui que provavelmente ele está influenciando muito nesse valor aqui, né? Então nós vemos que o Score Sentiment de uma mensagem se relaciona de forma moderadamente positiva, com a probabilidade de ser mais compartilhada. Porém, como pode se ver no gráfico, um outlier muito significativo, com quase 17.500 compartilhamentos, com um valor razoável de Score Sentiment, ou seja, de Score Sentiment é maior que a gente vê aqui no gráfico, né? É maior que 0,5 ele. Fez, portanto, um outro scatterplot sem valores muito altos para avaliar um novo valor de correlação, desconsiderando esse outlier que pode ter sido muito mais compartilhado que outros por algum outro fator específico e não o Score Sentiment, né? Justamente por isso ele seria um outlier. Então a gente pegou aqui o quantil 95, ou seja, a gente vai usar 95% dos dados. O que tiver acima de 95% dos dados a gente não vai utilizar, certo? Basicamente o que tiver acima de 712 foi o que a gente conseguiu aqui. Aí pegamos aqui agora sem os outliers nessa nova coluna, foi até um valor bem alto que a gente atribuiu aqui. E aí o novo coeficiente de correlação obtido, ele já praticamente foi desprezível também, foi até menor, foi até mais próximo de zero do que, foi menor em módulo do que o outro que a gente tinha conseguido para o Score Means Information. E aí plotando o gráfico agora sem os outliers, a gente consegue ver que realmente está bem mais distribuído. E provavelmente foi apenas um ruído gerado por aquele outlier, né? Vemos agora que a correlação apenas os valores abaixo de 712 compartilhamentos, um valor que abarca 95% dos dados, que a correlação passa a ser praticamente irrelevante. Então aqui finalizo esta apresentação. Muito obrigado pela paciência e até a próxima.